Amitié, você se cuida ou se cobra? Parece uma pergunta simples, né? Mas nem sempre é. Porque tem dias que o espelho não devolve a imagem que a gente gostaria, devolve uma crítica, uma lista de pendências, um inventário de tudo que está errado, muito entre aspas, tá? A pele não está lisa, a olheira marcou mais do que esperado, o cabelo não colaborou, o contorno perdeu definição. E aquele plano de fazer um procedimento novo ainda não saiu do papel. E sem perceber, o que era para ser leve virá fardo. O que era para ser autocuidado acaba virando cobrança. Será que eu estou cuidando bem de mim? Ou tentando me consertar o tempo todo? E aí vem a pergunta que a gente quase não tem coragem de fazer. Quando o cuidado vira exigência? Vamos falar sobre estética excessiva? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Desde o início da temporada Espelho, Tempo e Alma, o nosso Amitié Talks tem sido um espelho sensível, onde pouco a pouco a gente está refletindo sobre o que realmente nos faz bem e o que nos é imposto pela vida moderna. Cada episódio a gente está desvendando camadas daquelas que ficam por fora da pele, mas que se conectam com outras que moram lá no fundo. A gente falou sobre a beleza que existe principalmente quando a maquiagem sai, sobre o que a alma revela através do corpo, sobre o tempo que toca a pele, mas também nos atravessa por dentro, onde o espelho deixou de ser apenas reflexo e passou a ser encontro. Encontro com o silêncio, com a alma, com o tempo e com todas as marcas que a gente carrega, visíveis ou não. Hoje, no sexto episódio dessa jornada, a gente vai abrir espaço para mais uma reflexão. A estética, quando é saudável, é uma escolha, mas quando vira exigência, se torna prisão. Talvez um fato recente muito simbólico do momento que a gente está vivendo seja o caso da cantora, compositora, dançarina, atriz e empresária brasileira, a Anitta. Ela sumiu por uns 2 meses das redes sociais e, quando voltou, revelou o seu novo rosto. E a internet fez o quê? Reagiu, claro. Como sempre, num mundo em que todos têm que ter opinião sobre tudo, teve elogio, teve crítica, teve piada e teve gente dizendo que ela pode fazer o que quiser com o próprio corpo. E ela pode fazer o que quiser, sim. Mas o que cabe discutir aqui é: será que nesse caso de procedimentos estéticos, esse eu quero fazer o que eu quiser é realmente liberdade? Eu super concordo com a jornalista e apresentadora brasileira Cris Guterres, colunista do Universo do portal UOL, quando ela diz: é verdade, ela pode fazer o que ela quiser, mas o que eu quero trazer aqui é: será que nesse caso dos procedimentos estéticos, esse eu quero fazer o que eu quiser é realmente liberdade? Ou isso virou só uma nova forma de empurrar pra gente o mesmo e velho padrão? Só que agora com a fantasia de empoderamento, porque eu posso, eu quero, eu faço. Talvez o que muita gente está chamando de liberdade estética, né, esse direito de fazer o que quiser com o meu corpo, seja só a nova cara do velho controle. Desde sempre, o rosto feminino é mais do que uma expressão. É linguagem, é vitrine, é identidade, mas também é cobrança. Ouçam o que diz Gabriela Prioli, advogada criminalista, professora universitária, influenciadora digital, comentarista e apresentadora da TV brasileira. Nós, mulheres, vivemos numa sociedade que nos impõe padrões estéticos inatingíveis, que nos cobra presença num lugar impossível, cheia de procedimentos que deformaram o rosto, disse uma mulher sobre a foto de Lauren Sanchez, a esposa do Jeff Bezos, que casou agora. Deformada, devia focar em envelhecer com dignidade, tá sempre com cirurgia, nunca sem maquiagem, preenchimento, disse também uma mulher sobre a aparição da Madonna no Grammy de 2023. Opa, peraí, ela tá sob o efeito de drogas ou doente? Que desleixo, disse outra mulher
sobre a Pamela Anderson quando ela ousou comparecer num evento público sem maquiagem. E muito nem pra lá, nem pra cá. Não se pode aceitar os sinais do envelhecimento, como rugas e cabelos brancos, sob pena da mulher ser vista como desleixada. Mas também não se pode exagerar nos procedimentos. Desse jeito, não existe lugar seguro, não existe paz. E essa discussão nos leva a uma pergunta mais profunda. Quando foi que esse patrulhamento estético começou a acontecer, hein? Durante séculos, o que se esperava de um rosto feminino não era apenas beleza, era a conformidade. Um certo tipo de suavidade, uma determinada doçura, uma ausência de rugas, de marcas e de voz. Sabe a bela recatada e do lar? A própria. O rosto, para muitas mulheres, não era espaço de escolha, era superfície de expectativas. Em cada época, um padrão. Em cada padrão, um limite. Em cada limite, a perda de algo essencial. A filósofa Camille Paglia, aos 78 anos, é hoje uma das intelectuais que tem mais falado sobre como o rosto feminino se tornou um campo de batalha entre autonomia e submissão. A maquiagem, por exemplo, já foi símbolo de liberdade e também de repressão. A escolha de mostrar ou esconder certas feições já foi até ato político. Vocês se lembram dos caras pintadas? Em muitos movimentos, o rosto era o lugar onde se jogava o jogo social, agradar ou afrontar, se encaixar ou se rebelar. E mesmo hoje em dia, com tantos discursos de empoderamento, a pressão continua. O filtro ainda corrige o que o algoritmo desaprova. A juventude ainda é exaltada como se fosse a única face possível da beleza. E o próprio autocuidado, quando imposto, acaba se tornando mais uma forma de controle. Hoje, até um simples descansar tem que ser algo bonito. Paisagens maravilhosas na janela, lençóis de algodão branco de 1 milhão de fios, expressão perfeita de felicidade, até o sorriso tem que ser simétrico. O rosto virou vitrine e o cuidado virou checklist. Às vezes, os desejos vêm em listas bem objetivas. Quero melhorar o contorno do rosto, levantar o olhar, dar mais firmeza para a pele, um pouco mais de boca e talvez a pontinha do nariz mais arrebitada. Tudo parece técnico, planejado, mas só com um pouquinho de escuta surge o verdadeiro motivo. Eu não aguento mais me ver cansada. Parece que todo mundo está melhor do que eu. Mais vivas, mais bonitas, e eu sempre tentando alcançar alguma coisa e nunca é suficiente. Por trás de um desejo de mais firmeza existe o cansaço de sempre parecer cansada. Por trás do olhar que se quer mais vivo está a comparação com rostos sempre perfeitos que aparecem nas redes sociais. E por trás da vontade de se sentir melhor está muitas vezes a sensação de que nada que se faça é suficiente. A pele pode até pedir mudança, mas é o olhar sobre si mesma que está pedindo ajuda. Esse é o ponto. Às vezes, o que cansa não é o rosto, é o peso do julgamento. Às vezes, o defeito dos outros que você critica é a sua própria dor de não conseguir parecer sempre bem, de parecer sempre jovem, de parecer sempre feliz. E com isso, a gente vai construindo um tipo de beleza que não é a nossa. É a beleza da comparação, do filtro, do algoritmo. Harmonização facial, rinoplastia, lifting, skin booster, preenchimentos, lasers, ultrassom, radiofrequência. A cada dia surge um procedimento novo. A mudança do rosto da Anitta virou assunto porque ela é um espelho do novo tempo. Não porque ela seja fútil, porque isso a gente sabe que a Anitta não é. Basta olhar um pouco da sua trajetória. E muito recentemente, ela veio nas redes sociais e se manifestou a respeito de tudo isso. Eu vou abrir aspas para ela. Acho que as pessoas têm muito esse costume, né? Fazem isso com muitas pessoas sob a perspectiva de que, a pessoa escolheu ser famosa, tá aí para isso. Então, se a pessoa escolheu ser famosa,
Tá tudo bem acabar com o psicológico dela até ela ficar doida? Então, eu tô ótima. Tá tudo bem comigo. Fecha aspas. E aqui cabe uma reflexão de que talvez o maior sinal de que as pessoas, principalmente as mulheres, não são livres seja justamente o fato de terem de mudar tanto só para no final elas serem aceitas como elas mesmas. E a cobrança vem, na maioria das vezes, das próprias mulheres. Culpa delas? Não. Culpa de uma sociedade que massacra essas mulheres há séculos para perpetuar um pensamento patriarcal. Quando o desejo de melhorar se transforma em necessidade de corrigir, o cuidado perde o sentido. Porque cuidar não é uma maratona, não é uma corrida contra o tempo, não é uma tentativa constante de disfarçar os anos, os traços, a história. A estética afetiva parte de outro lugar. Ela não pergunta o que está errado, ela pergunta como você tem se sentido com a sua imagem? Você tem conseguido se reconhecer? Ou o que você gostaria de ver quando se olha? E é aí que começa o verdadeiro cuidado. Não aquele imposto, mas o que vem do desejo de se reconectar, de se respeitar, de se reencontrar num espelho sem medo, sem culpa, sem excessos. Às vezes, o excesso de procedimentos nasce do excesso de insegurança. E a insegurança é alimentada todos os dias por imagens irreais, por padrões inalcançáveis, por promessas de juventude eterna. Mas a verdade é, nem todo tratamento funciona bem quando o que você quer é desaparecer. A estética não pode ser um esconderijo, ela precisa ser reencontro. A neurociência afetiva, o ramo da neurociência que estuda as bases neurais das emoções e afetos e como elas influenciam o comportamento humano e a cognição, explora como as emoções são geradas e processadas no cérebro e como elas afetam as funções de tomada de decisão, memória e aprendizado. Quando a gente se olha no espelho com acolhimento, o cérebro responde com neurotransmissores ligados ao bem-estar, como a dopamina, ocitocina, serotoninas. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o olhar se torna crítico demais, quando cada poro vira defeito, quando cada simetria vira falha, cada ruga vira urgência, o cérebro entra no estado de hiperalerta, com o aumento do cortisol, o hormônio do estresse, e a ativação constante de regiões responsáveis por detecção de ameaça. Daí, a gente passa a se sentir ameaçado, não por algo que venha de fora, mas algo que está no nosso próprio rosto. O que começa como um desejo legítimo de se sentir melhor pode se transformar, sem que a pessoa perceba, uma prisão emocional onde o espelho nunca aprova e a mente nunca descansa. Por isso, a estética precisa ser aliada da saúde emocional e não o seu gatilho. Não se trata de fazer ou não um procedimento, mas de entender por que é que eu quero isso agora. Isso vai me aproximar de quem eu sou ou vai me afastar? Quando essas perguntas são feitas com sinceridade, o cuidado estético deixa de ser uma corrida e vira uma pausa. Uma escolha consciente, gentil, sustentável. Talvez não seja sobre fazer mais e mais e mais e mais, mas sim sobre fazer menos e melhor. Afinal, a beleza não está no excesso, não está no filtro, não está no todo mundo. A beleza está no equilíbrio, na escolha do que faz sentido para você, no gesto de cuidado que te aproxima e não naquele que te oprime. No próximo episódio, a gente vai falar sobre dismorfia corporal, não apenas como um diagnóstico, mas também
sobre o impacto de viver cercado por padrões inalcançáveis e do quanto isso nos afasta da liberdade de sermos quem somos. Mas por hoje, o convite é esse. Olhe-se com gentileza, respire com calma e, se for se cuidar, que seja com alma. Um beijo para cada um. Em tempo. No episódio de hoje, você escutou trechos da comunicação pessoal de Gabriela Prioli nas suas redes sociais e do artigo de Cris Guterres, publicado na coluna Universa da plataforma UOL no dia 2/7/2025. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixe de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.